Aí, você sonha em vir morar na Europa? Sair do seu país, fazer uma migração para um outro país e não sabe como, tá cheio de dúvidas? Pois bem, eu vou tirar todas as suas dúvidas hoje e depois desse canal também, se você quiser fazer algumas perguntas, pode fazer que eu respondo tudo. Vamos começar falando da documentação, vamos falar de quanto de grana você quer, você pode gastar, desde o mínimo, entendeu? Vamos falar também de como, da moradia, sistema de moradia, como funciona morar fora, onde você mora, com quem divide apartamento, qual que é esse estilo de vida. Também vou falar com vocês sobre trabalho, que muita gente pergunta, né, e tem medo. Eu vou sair do meu país, vou sair do Brasil, vou para um outro país, como eu vou fazer com o trabalho? Como eu vou me manter? As dificuldades com o idioma também, vou retratar tudo aqui para vocês. Bom, passo a passo é esse. Meu nome é Alexandre Ferreira e você está no Trocando Ideias. Bom, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter primeiro aquela vontade mesmo, falar, eu quero ir, eu quero sair, eu quero experiências novas, para qualquer coisa, experiências novas, estudar, conhecer gente nova, sair do seu país, dar um rolê e aproveitar a vida, entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tirar o seu passaporte. Você tem que tirar o seu passaporte. Assim você entra aí você entra no site da Polícia Federal e tá lá, você preenche um formulário que tá tirar passaporte, pumba. Você entra, preenche todos os seus dados. Você vai pagar em média R$ 270. No final de você preencher todos os dados, você vai imprimir essa folha que você vai levar até o Banco do Brasil ou os Correios e vai pagar essa taxa de 270 para dar permissão de você marcar o dia para ir levar os documentos até a Polícia Federal para fazer o passaporte. Então você preenche todos os seus dados, imprime a folha, paga 270. No dia seguinte, quando compensar esse pagamento e já tiver tudo certinho lá na Polícia Federal, eles vão permitir no site que você consiga marcar a data da sua visita para levar os documentos. Ok, uma vez com esse passaporte na mão, o caminho já começou. O seu sonho começou a virar realidade. O que você vai fazer o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, as pessoas me perguntam, quanto eu vou gastar, como vai funcionar? Funciona o seguinte, você vai gastar a passagem, que vende com o valor do dólar, entendeu? Depende de quanto o dólar vai estar. Gira sempre em torno de 4.000, 4.500, às vezes 3.500, ou seja, acima dos 3.000. Você tem essa opção de você tem a opção de dividir em várias vezes ou pagar à vista para ficar livre disso. Ou seja, você vai já morrer de cara 4.000. Você vai morrer 4.000 ali, pumba, e tudo certo. A segunda coisa é o seguinte, como você quer vir? Porque tem várias opções. Você vem a turismo, que o seu visto vale por 3 meses, o seu visto. E segundo, você pode vir com visto de estudante. Como é que faz esse visto de estudante, Ale? Você entra no site de uma das escolas que tem na cidade que você quer ir. Eu estou aqui em Barcelona agora. Eu estou falando com vocês desde Barcelona. Você entra no site de uma escola com os seus escolares do Brasil, você preenche ali um formulário e manda uma nota para essa escola, dizendo que você quer vir estudar aqui, não sei o quê. Geralmente tem os vistos de 6 meses ou 1 ano. Entendeu? Com esse visto, o que acontece? Esse visto você entra, sem o visto de turismo que vale 3 meses, vale 6 meses ou 1 ano. Com esse visto, você pode estudar e você pode também trabalhar por meio período, 6 horas, 4 horas, você pode fazer isso. Uma outra opção para quem quer ficar e falar assim, não, eu vou ficar definitivo e tal, tô com intenção de ficar morando definitivo. Você pode pedir, depois de 3 anos estando no país, você pode pedir o arraigo. O que é o arraigo? Que você comprova que você está morando no país há 3 anos e você está sustentando o seu dia a dia, sustentando a sua vida naquele país. Assim o governo dá uma analisada nos seus documentos e tal, e aí ele te autoriza a permanecer no país e a trabalhar e tudo certo. Tem uma opção de quando você já está no lugar, que você está no país e tal. A maioria dos países europeus tem esse procedimento. Se você conhecer alguém, você está namorando alguém, você está ficando com alguém, o que acontece? Aqui, por exemplo, na Espanha,
tem um termo que se chama pareja de hecho. O que é uma pareja de hecho? É, na verdade, uma união estável. Quando você tem um namorado, uma namorada e mora os dois juntos na mesma casa. Aí vocês vão num órgão do governo que é o ajuntamento aqui e faz um empadronamento de que vocês estão morando e tem uma situação legal. Dentro de que a outra pessoa tenha nacionalidade espanhola, entendeu? E daí você faz esse tipo de documento. Fazendo esse tipo de documento, automaticamente você ganha uma identidade daqui, ganha um NIR, que você pode trabalhar, e esse NIR vale durante 2 anos. Depois desses 2 anos, você renova esse NIR, ou seja, e segue vivendo, e pode pedir também a sua nacionalidade, dar entrada na sua nacionalidade. Então são outros documentos, que é uma outra coisa que eu vou falar em um outro vídeo. Uma outra opção também, de repente você mora numa zona, sei lá, de risco aí no Brasil e tal, você pode pedir o asilo político, onde você vai numa parte aqui, num órgão aqui também, e tem uma fila, óbvio e tal, tudo tem fila em todo lugar do mundo. Você vai nesse local e conversa com uma assistente social e conta a sua história, da onde você veio e tudo, por que você quer o asilo político. Aí ela vai te dar um documento, a princípio, que vale 6 meses, para você ficar legal aqui 6 meses, para não ter problema com nada e tal. Aí depois, durante esses 6 meses, eles vão dar uma analisada no seu documento, na sua documentação, na sua história, do que você contou para assistente social, e vai, a partir daí, te dar um asilo político definitivo. Entendeu? São basicamente esses meios que tem para você ficar legal aqui, sabe? E um detalhe importante também, que eu quero ressaltar, é porque muita gente faz o seguinte: vem com uma passagem de ida e volta, mas com a cabeça de ficar, com a intenção já de ficar definitivamente. Um detalhe é, se você chegar no aeroporto com uma passagem que passe dos 20 dias de volta, para você voltar 20, 30 dias, com certeza a polícia da imigração, ela vai alegar por que você está querendo ficar tanto tempo. Ela vai te pedir o dinheiro, ela vai te pedir reserva de hotel, ela vai te pedir várias coisas. Então, na verdade, se você tem a intenção de ficar, pegue uma passagem, você vai perder essa volta, a menos que você pague um seguro dessa passagem que você comprou, que você pode remarcá-la depois, que vai ser um pouco mais caro, mas que você pode remarcá-la. Então você sempre compra, se você tiver com intenção de ficar em qualquer país, é legal você comprar para 15 dias, 10 dias, como você fosse para ficar de férias. E depois lá você decide o que você vai fazer. Se aqueles 10 dias já foi suficiente, é aquilo mesmo que você quer, e você quer ficar naquele lugar, aí você pega e faz isso. Compra e com 10 dias vai passar tranquilamente. Tem que ter uma reserva em um hotel, porque senão eles vão tentar impedir a sua entrada, porque não tá fácil, entendeu? E uma outra coisa também, se você vai ficar na casa de um amigo ou você conhece alguém, existe uma carta convite. O que é essa carta convite? É uma pessoa que reside e mora aqui e quer te convidar para vir passar as férias aqui. Então você não precisa ter um hotel, não precisa ter escala num hotel, reserva num hotel, não precisa ter nada disso. É somente trazer este documento, que é uma carta que eles pedem, te envia por e-mail, e você imprime e traz essa carta para você apresentar na hora da imigração, na hora que você estiver passando pela Polícia Federal. Uma outra coisa, um outro ponto também que é super importante de vocês pensarem, e outra coisa, quando você chega aqui e não tem, você precisa trabalhar, você precisa se locomover e fazer esses tipos de situações. O que acontece? É muito fácil, não tem segredo, é muito fácil todo esse processo. Esse processo passa o seguinte: você compra, aqui tem os bilhetes esses de trem e metrô, que vale por 30 dias, que custa super baratinho, menos que 20 euros e tal. Você compra esse bilhete onde você pode transitar para todas as partes e vale 30 dias, você pode andar à vontade. Então aí você vai buscar trabalho, fazer coisas e tal, passear, conhecer um pouco a cidade, se familiarizar com o ambiente que você está querendo viver, né, por um bom tempo e tudo mais. Outro detalhe importante também, as pessoas me perguntam como que eu vou, que trabalho, o que eu vou fazer de trabalho aí? Olha, é o seguinte, se você tem uma documentação, se você veio com aquele visto de estudante da escola, você vai poder trabalhar 6 horas diárias ou 20 horas semanais. E o que acontece? Você pode conseguir trabalho no seu ramo,
no ramo que você faz, arquitetura, qualquer coisa, fotografia e tal. Muita gente vem e trabalha no ramo de hotelaria, bares, restaurantes, pubs, toda essa coisa que envolve turismo, porque o turismo na Europa é muito forte, é muito grande, então há muita procura, entendeu, por pessoas para trabalhar, é muito forte esse meio. Então você pode trabalhar num desses temas, com esse visto de estudante. Se você não tem o visto de estudante, mas quer vir e tudo, também é legal, você, um amigo ou outro, vai conversando com um e com o outro, você sempre encontra algum lugar para trabalhar, fazer por hora, porque aqui funciona muito hora. Eles pagam um valor 10, 12, 15 euros a hora e você trabalha alguns dias, algumas horas por semana, que essa grana já dá para você pagar aluguel, pagar o quarto, porque eu vou chegar nessa parte da moradia, dá para você pagar, dá para você comer também. E comida é muito barato, aqui comida é super acessível com o valor que você ganha trabalhando em qualquer área. Então vamos lá, o trabalho, se você não tiver a documentação legal, você consegue por hora, freelancer, e é uns trabalhos um pouco mais difíceis, né? Geralmente é em cozinha, trabalhando de ajudante de cozinha, limpeza, porque tem muitos apartamentos estilo Airbnb que alugam por dias. Então você vai limpar esses apartamentos, fazer esse tipo de serviço. Se você não tem a documentação exigida para trabalhar frente ao público, né? Porque muita gente contrata, mas muita gente também tem o receio de contratar, porque na verdade pode receber uma multa do governo e esse tipo de situação. Então todo mundo consegue o trabalho e no decorrer do tempo você vai tramitando a sua documentação para você ficar legal. Agora o tema de moradia. O tema de moradia funciona o seguinte: muita gente que vem, se você não tiver grana, você vai ter que dividir apartamento. É algo super comum aqui, dividir apartamento. Onde que resume em alugar um quarto num apartamento com 3, 4 quartos, 2 quartos, onde vocês dividem a despesa e todos pagam juntos o aluguel do apartamento. Normalmente custa em torno de 300 a 500 reais um quarto confortável. 400, um quarto confortável. Uma dica muito importante que eu dou com relação a isso é sempre procurar morar numa região central, sabe? Se é a primeira vez, se você não conhece o país onde você está indo, ou a cidade, viver numa zona central. Porque na zona central é que todo o buchicho acontece, entendeu? As oportunidades de trabalho acontecem, transita mais pessoas, os pontos turísticos estão ali, então fica muito mais fácil de você fazer um network, fazer amizades e conversar com essas pessoas e conseguir oportunidades de trabalho, ou trocar de moradia, ou seja, conseguir se mover. Porque morando fora, afastado do centro, entendeu? Morando afastado onde você tem que pegar transporte público com mais frequência, você vai gastar mais grana, entendeu? Você vai ficar um pouco mais entediado, porque morar fora do centro é aquela coisa, poucas pessoas, passa pouca gente, não tem muito buchicho ali para você ir, sair, resolver coisas, você sempre está vindo para a vida que existe no centro. Isso é em qualquer país, isso não muda, isso é em qualquer país. Então é mais viável você morar no centro. Agora, se você tem família, filhos e vem toda a família, e uma coisa que exige um pouco mais de grana, mais de logística, aí sim, mora afastado, que aí é mais econômico e é mais viável, entendeu? E esse é o tipo de moradia. Depois que você se estabelecer, você tem, por exemplo, como alugar estúdios por 600 euros, 700 euros, você encontra estúdios. A média de salário fica em torno de 1.200 a 1.500 euros também. E isso é um pouco relativo, que também se você faz horas e trabalha por horas, não tem documentação, mas trabalha por horas, você pode até ganhar mais do que isso. Então é tudo meio relativo, entendeu? É meio relativo com relação a isso. E a experiência legal de morar com mais outras pessoas é que você participa, né? Estando num determinado país, você participa de outras culturas, que você mora com outras pessoas da Sul-América, você mora com outras pessoas da União Europeia. Então assim você vai abrangendo mais o seu repertório de conhecimento, né? Você vai conhecendo pessoas de outros países e vai se inserindo aos poucos nesses países, nessa cultura. Entendeu? Então, essas são umas dicas básicas que eu vou dar, porque eu estou passando hoje. E é o seguinte, eu vou gravar outros vídeos falando mais sobre a questão da documentação, sobre a questão de se legalizar no país, sobre a questão de moradia. Então, é o seguinte, acesse o sininho,
deixe o seu like, faça as perguntas que eu vou responder todas, e com o sininho, ativando o sininho, sempre que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação, entendeu? Então, preciso dessa força de vocês e vou passar tudo que eu consegui aprender até hoje nesses 20 anos aqui de Europa. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.